vídeo de hoje vai ser um vídeo super importante, tá? E antes de começar a falar, de novo, só pra falar pra vocês que geralmente meus vídeos eles têm uns barulhos meio esquisitos, assim, aleatórios da rua e tal, porque eu moro em condomínio, então é muito barulho. Então eu já peço desculpa dos barulhos, tá, gente? Enfim, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, tá, gente? Eu deixei aqui um caderninho pra eu poder... Um caderno que não dá nem pra ver, não sei se vocês conseguem nem ver. Mas é pra poder ter noção do que eu vou falar aqui hoje pra vocês, tá, gente? Hoje eu vou falar pra vocês como vocês podem começar a vender o desenho de vocês, né? Na verdade, as etapas que vocês têm que seguir e tudo que vocês precisam saber pra conseguir vender o desenho de vocês. Porque eu vi uma trend no Twitter de uma moça explicando isso e eu achei que seria interessante fazer aqui pro YouTube também pra deixar salvo pra vocês conseguirem ter essa ideia melhor. Aí eu peguei alguns pontos que a moça falou lá no Twitter dela, trouxe, né, porque eu também concordo, divido as mesmas experiências, né, da mesma opinião que ela, e trouxe alguns outros pontos que eu acho importante também a gente falar aqui pra você, tá bom? Então vou ensinar tudo pra vocês, tudo que vocês precisam saber, inclusive onde vocês devem divulgar e como vocês devem divulgar, tá, gente? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês conseguirem vender a encomenda de vocês, é a organização. Você achou que ia falar uma tabela de preços, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Você tem que ter organização em tudo que você faz. Esse caderno aqui que eu usei pra anotar pra vocês que o conteúdo que eu trazei hoje, ele já foi um caderno onde eu anotava todas as minhas encomendas. Mas como eu parei de dar uma divulgada no meu trabalho, eu não tô fazendo mais tanta encomenda de desenho assim. Mas, ó, aqui, ó, tudo riscado, entendeu? Eu falo assim, tem a organização, mas eu mesma não sou organizada como vocês podem ver, mas essa era a minha forma de ter uma noção do que eu tava fazendo, sabe? Então, quando chegava alguém pedindo uma encomenda pra mim, eu anotava o nome da pessoa e o prazo que eu tinha pra fazer aquela encomenda no meu caderno, o preço, se foi pago ou não, eu deixava tudo anotadinho, bem mastigadinho, pra eu não me confundir depois, sabe? Pra eu poder conseguir anotar, tipo, tudo direitinho. Então, é importante que você tenha esse tipo de organização pra você, tá? Pra você não se perder no que você tá fazendo e acabar aí se confundindo nas coisas. Então, organização é um passo muito, muito principal, tá? Pra gente poder começar aí a fazer as encomendas. Um exemplo de organização pra vocês, tá? Pra vocês poderem organizar aí. Como vocês poderiam fazer, por exemplo, tipo, no caderninho de vocês, tá? Isso é um ponto importante, tá? Importante também que vocês têm que levar em consideração, que vocês têm que saber, vocês têm que ter um bom diálogo também, tá? Por que é importante ter um bom diálogo? Porque boa parte de fazer comícios e encomendas para outras pessoas é o diálogo e a comunicação que você está tendo com aquele cliente, né? Com aquela pessoa que está comprando de você. Então, se houver algum ruído, né? Como a gente publicidade costuma chamar, uma falha na comunicação, você pode acabar fazendo alguma coisa que o cliente não queria ou alguma coisa errada, sabe? Mas o diálogo, ele é super, super importante. Você não pode ter vergonha, inclusive foi isso que a moça do Twitter mencionou lá. Você não pode mesmo ter vergonha de perguntar o que o cliente quer. Porque se você tiver vergonha de perguntar, como é que você vai saber o que a pessoa quer? Você não vai saber, porque você não perguntou, sabe? Às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero, que já me ocorreu várias e várias vezes, tá? A pessoa chega e fala, eu quero um desenho meu e do meu namorado, que eu vou dar de presente pro meu namorado, essa foto. E envia a foto. E aí, por eu não, né, como eu já comentei esse erro, por eu não perguntar, tipo, você quer sacomer de camisa, mais alguma informação, sabe? Não ter um diálogo muito forte com o cliente, acabava que, tipo, quando eu terminava a arte, eu terminava o esboço, o cliente falava que queria mudar alguma coisa ou que queria, sei lá, o olho fechado em vez de aberto, como tava na foto, sabe? Aí você fica, mas mulher, não pedisse igual a foto, eu fiz igual a foto, agora tá dizendo que não quer igual, sabe? Então, o diálogo, ele é muito, muito, muito importante, tá? Não só por esse exemplo que eu dei, mas por vários outros exemplos também. E já vou chegar nessa parte de alterações, tá? Uma coisa muito importante também é o horário, tá, gente? O horário que você vai trabalhar. Não é porque você é autônomo, gente, eu não sei se tá parecendo que eu tô suando, que nem uma cachorra aqui, mas é verdade. É Nordeste, vai fazer o quê? Então, a maioria do meu vídeo eu reclamo do calor, você pode reparar. Vai encontrar o horário que você vai trabalhar e o prazo que você vai dar, sabe? Eu achei isso muito essencial porque eu não reparava nisso, sabe? Eu não tinha horários pra trabalhar. E isso acabava me consumindo um pouco. E eu dava uns prazos muito pequenos, sabe? Claro que o prazo que você vai dar depende da dificuldade da arte que você pegou, mas calma, vamos falar de horários agora, tá? Você precisa estabelecer um horário pra você falar com o cliente. Não cometa o mesmo erro que eu sempre cometo, que é mandar mensagem de madrugada pro cliente. Se você estivesse trabalhando em qualquer outra empresa ou em qualquer outra coisa, você jamais ia chegar de 3 horas da manhã e enviar coisa pro cliente, né? Isso pode ser até chato. Eu fazia muito isso, inclusive, desculpa se você já fez encomenda comigo que tá vendo esse vídeo, incomodar você de madrugada.
E eu fazia muito isso, sabe? Então é importante que você estimule o horário no qual você vai trabalhar naquela arte. Tipo, eu vou separar 3 ou 5 horas do meu dia para trabalhar, então é isso. E aí essas horas vai ser a hora que você vai entrar em contato ali com o cliente. Não vai ser depois nem antes, sabe? Porque isso ajuda até a manter a saúde mental da gente em dia, né, gente? Prazo. Vamos falar sobre prazo também, tá? Você tem que dar um prazo pro cliente, tá? Prazo. Agora a gente tá falando sobre... A gente tá entrando, assim, dentro da encomenda, as coisas da encomenda. Você tem que dar um prazo pro cliente, um prazo que você sabe que você vai cumprir e que mesmo que haja algum imprevisto, porque pode acontecer, tá? Você sabe que mesmo com algum imprevisto no meio do caminho, você vai conseguir terminar essa encomenda. Eu geralmente dava um prazo de 3 a 5 dias. Isso é um prazo muito pequeno, porque às vezes acontecem imprevistos e aí a gente demora, ou a gente até não tá num dia bom para produzir e não consegue fazer a arte. Isso é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então o ideal é que você faça 10 a 15 dias ou até um mês de prazo, mas isso aí, como eu falei, vai depender da dificuldade, tá? Da arte que você tá fazendo. Se é uma arte muito complexa, com cenário, várias coisas assim, óbvio que você precisa de um tempo maior para produzir. Não adianta nada, né? Você botar um tempo pequeno em todas as encomendas. Imagina só, você tem 5 encomendas para fazer. E essas 5 encomendas que você tem para fazer, você disse que ia terminar em 3 ou 5 dias. Cara, não vai dar tempo, sabe? Você tem que ter o seu tempo de descanso, você tem que administrar isso muito, muito bem pra você não se sobrecarregar no final. E no final conseguir aí concluir, né? Porque eu mesma, eu tenho probleminhas psicológicos, então às vezes eu não tô legal pra produzir. Inclusive já cheguei a querer desistir de trabalhos porque eu não tava com a cabeça boa e tinha dado um prazo muito curto. Olha só que loucura. Então é importante vocês darem um prazo bem longo, né? E quanto mais difícil a arte, se você já sabe o seu ritmo de trabalho, né? Você dá um prazo maior ou menor. Mas eu recomendo sempre dar prazos longos. Foi uma coisa que a moça do Twitter mencionou e eu achei super certo. Inclusive, vou aderir pra mim, entendeu? Vou aderir isso aí pra mim, eu acho super importante. Limites. O que significa limites? É importante que você estabeleça o que você faz e o que você não faz. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você pode ser muito bom em caricatura, mas você não é bom em cenário. Então, você tem essa opção de estabelecer os limites até onde você pode produzir. Você fala, olha, eu não faço cenário complexo. Deixa isso claro lá na encomenda, entendeu? Na tabelinha que você vai montar, coisas que você não trabalha, sabe? Aí você não faz trabalhos mais 18 ou furry, nem sei falar essa palavra. Porque sim, vai chegar uma hora na sua vida como artista que vai chegar uma pessoa completamente sem noção e pedir uma coisa completamente sem noção. Então, se você faz ou não, aí já é o seu critério, sabe? Mas se você não trabalha com essas coisas, você estabelece ali os seus limites. Até onde você vai com a sua arte, até onde você está disposto a produzir, o que você faz ou o que você não faz. E isso é muito importante, tá? Agora, gente, voltando pra parte da organização e do diálogo, meu Deus, eu nunca vou falar essa palavra certa. Gente, o negócio falou tudo errado. Do diálogo, você pode fazer o seguinte também, que é uma coisa muito importante. Você pode estabelecer as perguntas que você vai fazer a todos os seus clientes. Anota, deixa uma coisa ali anotadinha, tipo, de coisas que você vai perguntar pro cliente, sabe? Isso é super importante. Por quê? Quando um cliente chega pedindo uma caricatura dele, ou para fazer algum parente, ou alguma foto de uma pessoa, que é o mais comum, fica bem mais fácil de você trabalhar. Mas, às vezes, as pessoas chegam criando que você crie, sei lá, um personagem de RPG, ou crie um personagem para uma capa de um livro e etc. Então é importante que vocês tenham perguntas formuladas ali para vocês já terem a noção do que vocês vão perguntar para vocês poderem aplicar no trabalho. Que perguntas são essas? Qual a cor do personagem, sabe? E você pode pedir para a pessoa dar mais detalhes sobre o personagem que ela vai fazer também. Se a pessoa esquecer de falar alguma coisa para você que você acha que vai ser importante, né, para você, você também coloca lá, entendeu? E deixa escrito assim para você já mandar aquela perguntazinha pronta assim para a pessoa, tá bom, gente? Mais importante, né, que é a parte que vocês estão aqui para ver. Preços. Gente, eu acabei esquecendo de dar uma informação super importante, então eu vou falar ela aqui bem rapidinho pra vocês. Geralmente a gente cobra 50/50%. É 50% para criação do esboço e 50% para enviar a arte finalizada, tá? Mil desculpas por esquecer dessa informação super importante. Voltamos pro vídeo. Gente, esse negócio de preço é uma coisa muito, muito polêmica, tá, gente? Cada um cobra realmente o que acha que a arte vale. Só que um erro que acontece muito em artistas iniciantes
vezes é cobrar muito, muito, muito barato pela arte, porque acha que vai vender mais rápido ou porque acha que a arte não vale tudo isso, sabe? Às vezes, né, os próprios artistas têm a dificuldade de enxergar a própria arte, como um artigo de luxo mesmo, sabe? Não valoriza o próprio trabalho, o que acaba fazendo com que o mercado de trabalho da arte e os preços caiam muito, sabe? Então, é muita gente que vai começar a abrir encomenda e tem uma arte que você vê que vale 50, 100 reais. E aí a pessoa acaba cobrando, tipo, 15, 10, sabe? E tem gente que cobra porque quer vender mais rápido e tem gente que cobra porque não tem noção do que cobrar e começa com preço super, super, super baixo. O que você pode fazer para poder saber realmente um preço certo assim? Você pode olhar a tabela de outros desenhistas que têm um estilo parecido com o seu, que tem um estilo de arte parecido com o seu, e você pode ver em média quantos desses artistas que têm um estilo parecido com o seu no mercado estão cobrando, para assim você estabelecer ali o preço que você quer cobrar pela sua arte, tá? Tem gente que cobra também pela dificuldade da arte e tal, por quanto tempo demora para fazer e tal. Tem gente que também cobra por hora de serviço e etc. Porém, eu sou meio lerda. Então, eu achei mais fácil, quer dizer, eu fui pelo caminho mais difícil, mas para dar dica para vocês, eu acho mais fácil vocês realmente pesquisarem tabelas de outros artistas com um estilo parecido com o de vocês e estabelecer ali quanto está valendo mais ou menos a sua arte com base na tabela daqueles artistas, tá bom? Só cuidado para não cair nessa enganação aí de ver artistas vendendo muito, muito barato porque querem conseguir dinheiro rápido. O que é um problema muito sério, porque no final, gente, não vai valer a pena, tá? Você cobrar muito barato para poder pegar mais encomenda, você vai ter muito mais trabalho por um dinheiro que não vai te compensar no fim, gente, não compensa. E experiência própria, eu digo isso para vocês, tá? Outra coisa super importante que vale ressaltar aqui é que se suas encomendas não são digitais, não vale nem um pouco a pena você cobrar menos de 30 reais. Eu tô falando isso porque agora eu dei um preço, mas eu acho que não vale a pena, tá? Na minha opinião, se sua encomenda não for digital ou se você for o artista que envia, né, a arte pelos correios e tal, não vale a pena. Por quê? Você vai gastar a passagem para se deslocar para os correios, você vai gastar o preço para poder enviar e vai gastar também material com embalagem, cartinha, entre outras coisas, o que no final não vai sobrar nenhum dinheiro para você, tá? Eu tô falando isso, gente, porque eu vendia uma encomenda, tá? Eu vendia encomendas em que eu enviava pra pessoa, tá? Por carta e tal. E no final não sobrava nenhum dinheiro pra mim, porque eu tinha gastado todo o dinheiro com materiais que eu usava, tá bom? Pra poder pintar, pra poder desenhar. E também com as coisas da embalagem, não sei o que, massagem, isso e aquilo. E no final não sobrava nenhum dinheiro pra mim. Coisas. Outra coisa que também pode influenciar no preço, tá? E que eu vejo muitos artistas usarem essa lógica e realmente faz muito sentido, tá bom, gente? É aumentar e mudar o preço com base na dificuldade da arte. Eu já tinha mencionado isso, mas eu vou exemplificar. Como assim com base na dificuldade da arte? Bom, alguns desenhos que você pode fazer do busto para cima custa um valor, da cintura para cima outro e de corpo inteiro custa outro. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Geralmente, desenhos que são de corpo inteiro, eles são mais caros, né, por conta da dificuldade. Tem artistas que também cobram, por exemplo, pela pose. Se a pessoa quer uma pose muito complexa, o preço pode aumentar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Porque aí às vezes vai demandar bem mais tempo para o artista conseguir desenhar aquilo. A mesma coisa com cenários. Artistas cobram para cenário, tem artistas que cobram e tem artistas que não cobram. A maioria, geralmente, provavelmente, com certeza, cobram para colocar cenário nos desenhos. Quanto mais complexo o cenário, mais caro. Outra coisa também que é muito comum a gente encontrar nas tabelas de preços de muitos artistas, né? A gente cobrar pela quantidade de personagem é uma coisa que é importante ser cobrada também. Muitos artistas cobram pela quantidade de personagens. Outros artistas também costumam cobrar, por exemplo, para adicionar pets e essas coisas, ou alguns acessórios e tal. Artistas também cobram por essas adições aí. Mas como eu falei, o preço exato não tem como eu estipular o preço da sua arte, só você sabe o preço da sua arte. Então, para você ter uma ideia melhor, faça o que eu falei. Procura tabelas de artistas que tenham um estilo de arte parecido com o seu e se baseia nessas tabelas para poder fazer a sua. Um pedido que eu vou fazer em nome de todos os artistas, tá, gente? Por favor, não cobrem tão barato, sabe? Porque isso desvaloriza muito o mercado de arte. Sério, vocês não têm noção de como desvaloriza.
Esse é um assunto meio polêmico, né? Que a galera geralmente não toca muito nesse assunto, mas eu toco porque eu falo mesmo. E vocês vão entender isso com o tempo, talvez, sabe? Cobrar barato demais, tipo R$ 10 ou R$ 5, desvaloriza demais o mercado de arte. Muito. Você tá praticamente dando a arte de graça e dificultando, por exemplo, a vida de outras pessoas que precisam da arte para sobreviver. Tá? Que precisam da arte para poder tipo, pagar as contas, enfim, um assunto complexo. Não vou entrar nesse assunto, que o assunto do vídeo não é esse. O assunto é para ajudar iniciantes. Então vamos ajudar vocês, mas aí já fica essa ressalva, já fica essa dica para vocês não cometerem esses erros, tá? A gente já falou de como você pode estabelecer esses preços. Inclusive, gente, se você ainda não tá com um caderninho na mão, anotando o que eu tô falando aqui para você, você pega um caderno e anota, faz as observações aí no seu caderno. Vamos se organizar. A primeira etapa que eu falei pra você, organização. Cadê a organização? Anotem isso para vocês terem uma noção melhor, tá bom? Estudem esse vídeo devagar e com calma, porque eu sei que eu falo rápido. E gesticuro muito, e gesticulo. E a minha dicção também não é boa, entendeu? Então vocês anotem as coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Vamos falar sobre como dividir, tá? Por etapas, tá bom, gente? Mas antes de falar sobre por etapas, eu quero ainda falar sobre preços, que eu esqueci de mencionar uma coisa que eu tinha colocado aqui, mas eu esqueci. Na tabela de preços também é importante você ressaltar as alterações, você ficar atento nisso de alterações. Por quê? Muitos artistas, quando estão fazendo seus trabalhos, eles esquecem de cobrar por alterações ou de mencionar que a alteração vai ter um valor adicional na arte. Porque que acontece? Às vezes o cliente, ele fala que o desenho tá ótimo, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, mas no final, quando já tá tudo pronto, ele pede para alterar alguma cor ou alguma coisa e tal. Então é importantíssimo que você tenha essa tabela de preços e não esqueça de mencionar também o preço de quanto custaria uma alteração na sua arte depois que o projeto já está todo pronto, tá? É importante vocês falarem. Muitos artistas também usam o número de alterações válidas. O que acontece? Às vezes, né, o cliente vai pedir uma encomenda para você e ele enrola demais, ou sempre muda tudo, sempre quer mudar tudo e nunca tá bom, e muda pra cá, muda pra lá. Você acaba perdendo um tempo muito longo, tá bom? Na arte, em vez de você terminar logo, você acaba se enrolando ali com o cliente, demora demais e nada pra ele nunca tá bom e se enrola nessa bola de neve e nada se resolve. Então é importante, né, se você achar melhor, que você estabeleça o número de alterações que a sua arte vai ter. Se você fala assim, olha, eu só posso fazer até 5 alterações. Porque que acontece? Às vezes o cliente fala, gostei, tá perfeito. Pode ficar assim. E aí quando você termina, o cliente quer mudar alguma coisa e começa a mudar de várias vezes, o que é normal que acontece, né, gente? Ou às vezes o cliente fala que tá bom, mas tipo, tá bom, mas nunca tá bom. E isso é normal, acontece, como eu falei, diálogo e paciência é uma coisa muito importante que a gente tem que ter, mas é importante também vocês terem esses negócios aí das alterações incluídos na tabela de preços de vocês. Agora vamos falar sobre etapas, né? Como vai funcionar aí essa questão da comunicação com o cliente, né? Como é que eu chego pra, tipo, tá, e aí? Etapas, tá? Essa parte de etapas, eu acho que depois do preço, ou junto com o preço tá ali, são super importantes. Porque o que acontece? Você vai dizer as etapas que você trabalha. As etapas que eu separei aqui, que são as mais comuns, que todos os artistas usam, é esboço, cor e finalização. O que é isso? O cliente vai pagar, tá bom? O valor da arte. E aí você vai ter essas 3 etapas. Você vai ter a etapa do esboço. E o que é que tem na etapa do esboço? Na etapa do esboço, você vai fazer o esboço, obviamente, e vai mandar para o cliente esse esboço. Essa é a hora que o cliente pode fazer alterações antes de você pintar ou finalizar a arte. Como eu tinha chamado a atenção de vocês logo no começo, antes de começar a falar sobre preços, que eu tinha esquecido de falar dos 50%/50%, é aqui que ele se aplica, tá? É 50% para a criação do esboço e tal. E caso o cliente queira desistir, ele pode desistir exatamente nesse momento e você não vai perder nenhum dinheiro, tá? E o resto do pagamento, os outros 50%, o cliente paga para a finalização da arte. É bom porque o cliente conhece o teu trabalho e tem a opção que se ele quiser desistir ou não puder pagar o resto, ele pode muito bem desistir e você não vai sair perdendo nada, tá, gente? Então, aquele negócio lá dos 50%/50% que eu falei, né, que eu chamei a atenção de vocês, se aplica aqui, tá? Só ressaltando mais uma vez, porque o vídeo tá longo, acho que vocês esqueceram. Tá bom? Então, todo tipo de alteração ou coisa que o cliente quiser mudar, ele vai fazer nessa etapa do esboço, tá bom, gente? Então, lembrem disso. Depois que passar a etapa do esboço, tá?
Você manda pro cliente, fez o esboço, manda pro cliente. Passou, aí ele vai falar o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele quer mudar, beleza, ok, show de bola. Mudar alguma coisa. Geralmente o cliente, quando chega na parte da cor, ele vai mudar só as cores de alguma coisa que ele queria, uma cor diferente, tal, tal, tal. Então essa é a última chance que o cliente tem de mudar a arte se ele não gostou de alguma cor ou de alguma coisa. Então você manda pro cliente, olha, você quer essa cor mesmo? Porque às vezes, gente, o que acontece que já me ocorreu, tá? Vou falar pra vocês. Eu já trabalhei fazendo logo também, logos. E às vezes a cor que o cliente quer pra logo dele não é uma cor que não é uma cor que combina ou que esteja ali correta, podemos dizer assim. Porque a gente que estudou cores, etc., a gente sabe desses babados, tá? A gente que a gente sente, né, Nicole? Então, às vezes, o cliente, por exemplo, escolhe uma cor que não fica tão legal na arte. Então, eu não deixo de dar sugestões. Eu falo, olha, essa cor aqui não tá legal. O que é que você acha de a gente fazer assim? Isso é um ponto importante que eu acho que vale também pra gente lá na primeira etapa, tá? Do diálogo. Isso é uma coisa muito importante, sabe? A gente tem que conversar. Às vezes o que o cliente quer, a ideia que o cliente quer não funciona. Você não pode obrigar ele a fazer o que você quer, mas você pode dar ali a sua opinião como artista, né? Como suas técnicas e o conhecimento que você tem. Você pode dar ali a sua opinião para ver se ele quer mudar alguma coisa para algo que talvez fique mais harmônico ou melhor. Não quer dizer que necessariamente sempre vai funcionar, porque geralmente o cliente, às vezes, o que ele quer e pronto. Se ficar ruim, a culpa não é sua, né? Às vezes é mau gosto da pessoa. Abafa. Amor de Deus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom, gente? Que eu vou responder de um por um, como eu sempre faço, como eu sempre fiz, tá bom? Então, essa parte da cor é a parte, como eu falei, que você vai colorir o desenho, mandar pro cliente pra ver se ele aprova as cores e ter esse diálogo e essas conversas e tudo tostos. Aí a gente chega na parte final, que é onde você vai finalizar a arte, tá, gente? E eu queria fazer uma observação muito séria com vocês, tá bom, gente? Cuidado quando vocês estiverem nessa etapa da cor ou até mesmo do esboço, tá bom, gente? Porque tem pessoas que são, sim, mau caráteres, elas podem, tipo, se aproveitar de você. Então, quando você chegar na parte final, só enviem a arte final, toda finalizada, quando o cliente tiver pago todo o dinheiro. Não cometam o erro de enviar antes do cliente pagar tudo, porque isso pode dar BO pra você e o cliente pode simplesmente sumir e nunca mais falar com você. E se o cliente estiver pagando com boleto e etc, papapá e pipopopó, espere o dinheiro cair na sua conta pra você poder enviar a arte, porque tem gente caloteira. A gente acha que não existe gente caloteira, mas tem sim, tá? E tem mesmo, não duvidem não. Então essa parte final é super importante, tá? Quando vocês estiverem fazendo, tá, a encomenda, é importantíssimo, gente, isso é dica de ouro. Não sei se muita gente sabe dessa dica, mas eu vou dar essa dica pra você não se lascar, tá bom, gente? Essa é a dica de ouro. Enquanto você estiver fazendo a arte, deixa as camadas separadas, gente, pelo amor de Deus, não junta tudo. Eu tenho a mania de quando eu termino, eu junto tudo. Mas não faz isso quando você estiver fazendo a encomenda. Em nome de Jesus, você vai, ó. Entendeu? Não faça isso de jeito nenhum. Por quê? Às vezes a gente finaliza a arte e aí o cliente quer o quê? Isso mesmo. Ele quer fazer uma alteração depois que a gente terminou. E aí, quando a gente junta a camada toda, a gente se... Entendeu? A gente se, ó... Toma tudo de uma vez, entendeu? Porque a gente já juntou tudo aí pra fazer a alteração, a gente vai ter uma manobra, um trabalho muito maior. Então não juntem as camadas, isso é a dica importante, tá? E aí sobre as alterações, cobre por alterações, depois que a arte tá finalizada, você cobra, tá bom, gente? Pra qualquer alteração, porque a arte já tá finalizada, a pessoa já falou que gostou, ela aprovou, passou por todo esse processo de aprovação do esboço, da cor, da finalização, a pessoa aprovou várias e várias vezes, e aí no final ela ainda quer alterar, cobre. Isso é muito importante pra você não passar sufoco, nem passar perrengue. Não vai passar perrengue porque é chato, né? A gente sabe que às vezes irrita um pouquinho quando isso acontece. Mas vai estar ganhando dinheiro, então tá tudo bem, né? A parte que todo mundo fica na dúvida. Mas como eu vou divulgar o meu trabalho? Nosso trabalho você pode divulgar em todas as plataformas de mídia, que são Twitter, Instagram, Facebook, aonde você puder divulgar, você divulga. Tem correntes no Twitter, tem corrente no Facebook, tem grupos de Facebook, tananana, tem muitos lugares que você pode divulgar a sua arte. Não adianta, não ter mistério e não tem fórmula mágica, você tem que ter paciência e construir o seu público de arte nas redes sociais. Tá bom, gente? Você tem que construir ali o seu público e devagar e sempre alimentando conteúdo, criando estética e todas essas frescuras que a gente não gosta de falar, mas é a realidade, né? A gente tem que correr com o algoritmo. A gente que trabalha, a gente se lasca, trabalha com internet.
É difícil, mas você tem que se manter ali firme, postando e tal, e tal, e tal. E-mail. É importante que você deixe o seu e-mail ali de contato para as pessoas poderem, né, conversar com você e pedir as encomendas, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, também, que eu não vi nessa trend, mas eu achei importante trazer aqui, é o envio, tá? O envio que você vai fazer, gente, se você trabalha com arte tradicional, o envio você pode escolher, né, se você quer que seja pela conta do cliente, pela conta do cliente, por conta do cliente, ou por sua conta, tá bom, gente? Geralmente, eu vou falar o preço aqui pra vocês, quando a gente vai no Correios enviar uma encomenda de desenho, a gente pode enviar por carta, e geralmente é em torno de 14, 20 reais. Por isso que eu digo que, por isso que eu falei, né, que não vale a pena, se você faz arte tradicional e envia pra pessoa, não vale a pena você cobrar muito, muito barato, né? Porque você tá cobrando 25 reais pra fazer essa encomenda. Você é bonita, bonito tite, né? Que lascar tudo. Aí você vai enviar pro cliente, perde já 14 reais. Sobrou o que pra você? E as tintas, os pincéis, vai comprar com o quê? Vai rodar a bolsinha na esquina, porque só se for, né, mulher? Bora abrir os olhos, né? Principalmente, tipo assim, se você vai enviar tela por correio, meu amor, não é nem 20 reais, porque não tem nem como enviar por carta. É 35, 36 reais. Fora a embalagem, você tem que pagar também. Você fica sem dinheiro. Então, ó, arte tradicional é mais carinha, tá? Anota os teus preços, tudo, e todos os gastos que você tem. Não sou contadora, não sei contar, sou péssima em economia, mas você faz ali uma tabela de preço assim, bem boa pra você, tá? E a arte digital, gente, se você for enviar digitalmente, né, você tem que atentar pela qualidade da sua arte. Não envie, em nome de Jesus, não envie arte finalizada por foto de zap, não envie arte finalizada por direct de Insta, naquela fotinha assim. Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Vai perder a qualidade, entendeu? Não vai ficar com qualidade boa. Por isso que entra o e-mail. Muitas artes que são enviadas por e-mail não perde a qualidade, se não me engano, não perde a qualidade. Você envia a arte pelo e-mail. Eu envio a arte pelo Google Drive. O que é que eu faço? Eu upo a minha arte lá no meu Google Drive, compartilho, né, a arte ali, o link da arte, né, daquele arquivo com o cliente e digo para ele baixar e usar, usufruir como ele quiser. Eu faço pelo Google Drive. Mas pelo e-mail eu acho que dá para enviar com a qualidade boa. Por isso que entra a questão do e-mail. É importante você ter o e-mail disponível, tá, gente? Então, essas foram as dicas aí que eu quis trazer para vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor e que tenha ajudado muito, muito vocês, de verdade. Eu sei que é muito difícil a gente começar, né, a vender as nossas artes, pelo menos comigo foi bem complicado, eu fiquei muito insegura. E eu olho pra trás e vejo uns desenhos que eu fazia super feios e a galera pagava, tipo, caro mesmo por eles, tá? Porque durante todo esse tempo eu abaixei e aumentei o valor dos meus desenhos muitas e muitas vezes. Hoje, tá, eu me mantenho fixa no valor de 50 reais, assim, sabe? Da cintura pra cima, 50 reais, e ainda tá bem barato comparado a outros artistas que tem por aí. Eu poderia cobrar mais caro, tá? Mas quando eu comecei, como eu falei pra vocês, eu fiz 200 reais de encomenda, sabe? E eu nem desenhava tão bem assim. Então, às vezes a gente se sente seguro, mas quem quer a nossa arte vai pagar por ela, tá? Não tem isso de, não sou bom o suficiente pra vender desenho, tenho insegurança, acho que eu não vou conseguir. Você vai conseguir, você consegue, não tem isso de não sou bom o suficiente, tá bom? Por isso que eu dei esse exemplo aqui de como eu desenhava antigamente, como eu desenho hoje, tá? As pessoas antigamente faziam até mais encomenda do que hoje. Tudo bem que eu tô pecando em divulgação, que nunca mais eu divulguei nada meu, tá? Porque eu tenho esse problema aí. Mas isso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar, sabe? É bom falar sobre isso, porque a gente tem segurança, a gente é muito seguro às vezes, acho que a gente não vai conseguir. No final, quando a gente faz, a gente vê que a gente consegue. Pelo menos pra eu fazer minha primeira encomenda, eu passei por essa fase, eu acho que todos nós passamos, né? Por essa fase de achar que não vai conseguir, sabe? De ficar com medo, ansioso. Eu lembro que eu tinha medo até de falar o valor. Até hoje eu tenho esse medo. Tipo, a pessoa pergunta quanto é. Aí eu faço, tipo assim, digito no celular. Vou pegar um negócio aqui pra dar pra vocês, se fosse dessa. Aí eu digito no celular, tampinha. Eu faço assim, 50 reais. E escondo o celular e corro pro outro cômodo. Eu sou essa pessoa ainda hoje eu sou, sabe? E aí você fica, meu Deus, a pessoa não vai querer porque tá muito caro. A pessoa não vai querer. Mas as pessoas querem, tá? Não precisa ficar com medo, não. As pessoas querem sim. Se ela tá perguntando é porque ela quer, tá? E é isso, gente. Você não tem que ter medo do seu trabalho, não tem que ter medo de cobrar pela sua arte, nem por nada disso. A pessoa tá ali perguntando porque ela gosta do seu trabalho. Ela quer ter um trabalho seu. Claro que vai ter gente muito mal educada que pode chegar a te desmerecer e falar, mas tá muito caro isso.
eu acho que tu deveria cobrar mais barato, porque isso, porque isso, porque aquilo. Se essa pessoa chegar e falar isso pra você, mande ela fazer. É muito simples, sozinha. Você diz, tudo bem, então faça só. Entenderam, gente? Isso é uma coisa simples de mandar a pessoa. Não, mentira, não sejam mal educados, porque isso também conta. Lembra do diálogo? Tem que ser falso mesmo, até com as pessoas que estão rindo com a gente. Tem que prestar atenção, tá? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Inclusive, artista também compra de outro artista, viu? É isso, tá bom, gente? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por tudo. É isso, deixa o like, se inscreve. Recomenda esse vídeo pra várias pessoas. Envie vídeo pra todo mundo. Pra ver se eu consigo começar a ganhar dinheiro com o YouTube, pra eu poder comprar uma mesa digitalizadora ou um iPad, porque eu não tenho, eu desenho tudo no celular, entendeu? Com o dedo, ainda mais, só me lasco. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistirem até aqui. Deixa o like, se inscreve e compartilha com outros amigos artistas também, pra ajudar eles a entender melhor como é que funciona esse mundo, como é que eu posso começar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa um comentário que eu vou responder qualquer dúvida. Pode deixar aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.